Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Revelando e confirmando a realidade da influência espiritual sobre nossos pensamentos e atos, apontando a mediunidade em maior ou menor grau como fator responsável pelo fenômeno comum na vida de todos os seres humanos, dividindo a mediunidade em consciente e inconsciente, abordando a variedade dos médiuns escreventes no Livro dos Médiuns, Allan Kardec oferece-nos uma explicação lógica para a existência antes e depois do surgimento do Espiritismo de obras que citavam as atividades dos espíritos junto a nós. No número da Revista Espírita de março de 1867, ele mesmo nos dá um exemplo dessa conclusão. Por sinal, chegou a ele através de um assinante da publicação que inclusive se preocupou em assinalar numa de suas edições completas do livro onde encontrou conexões com as revelações espíritas, trechos infelizmente excluídos nas edições abreviadas. O livro Robinson Crusoe, romance escrito por Daniel Defoe, publicado originalmente em 1719 no Reino Unido, confessional e didático em seu tom, é a autobiografia fictícia do personagem título, náufrago que passou 28 anos em uma remota ilha tropical próxima a Trinidad, encontrando canibais, cativos e revoltosos antes de ser resgatado. No final do século XIX, nenhum livro na história da literatura ocidental tinha mais reimpressões e traduções do que Robinson Crusoe, com mais de 700 versões alternativas, incluindo edições infantis sem texto apenas com imagens. O codificador comenta que esta obra, na qual se viram aventuras curiosas, próprias para divertir crianças, é marcada por uma alta filosofia moral e um profundo sentimento religioso. Dos trechos selecionados, destacamos: primeiro, o caso fez nascer em mim uma reflexão que me tinha vindo mais de uma vez, desde que havia reconhecido quanto, em todos os perigos da vida, a providência mostra sua bondade por disposições cuja finalidade não compreendemos. Com efeito, muitas vezes saímos dos maiores perigos por vias maravilhosas. Por vezes, um impulso secreto nos alcança de repente, num momento de grave incerteza, a tomar tal caminho em vez de outro que nos teria conduzido à nossa perda. Tomei como lei jamais resistir a essas vozes misteriosas que nos convidam a tomar tal partido, a fazer ou não tal coisa, posto que nenhuma razão apoie esse impulso secreto. Poderia citar mais de um exemplo em que a mudança em semelhantes avisos teve pleno sucesso, sobretudo na última parte de minha estada nessa ilha infeliz, sem contar muitas outras ocasiões que me devem ter escapado e às quais teria prestado atenção se desde logo meus olhos se tivessem aberto para esse ponto. Mas nunca é demasiado tarde para ser prudente, e aconselho a todos os homens refletidos, cuja existência como a minha estivesse submetida a acidentes extraordinários, mesmo a vicissitudes mais comuns, a jamais negligenciarem esses avisos íntimos da providência, seja qual for a inteligência invisível que nos transmite. Segundo, muitas vezes tinha ouvido pessoas sensatas dizer que tudo o que se conta dos fantasmas e das aparições se explica pela forma da imaginação, que jamais um espírito apareceu a alguém, mas que, pensando assiduamente nos que perdemos, eles de tal modo se tornam presentes ao pensamento que em certas circunstâncias julgamos vê-los, falar-lhes, ouvir suas respostas, e que tudo isto não passa de uma ilusão, uma sombra, uma lembrança. Por mim, não posso dizer se atualmente existem aparições verdadeiras,
espectros, pessoas mortas que vêm errar pelo mundo, ou se as histórias que contam sobre tais fatos se fundam apenas em visões de cérebros doentes, de imaginação exaltadas e desordenadas. E, finalmente, terceiro, nada demonstra mais claramente a realidade de uma vida futura e de um mundo invisível que o concurso de causas secundárias com certas ideias que formamos anteriormente, sem ter recebido nem dado a seu respeito qualquer comunicação humana. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.